como neste mês é um mês especial onde nós tratamos de assuntos relacionados às crianças, este assunto de hoje, abuso infantil, para tratar e lhe dar um pouco mais informações quanto a isso, está aqui conosco Maristela Costa, obrigada, ela que é pedagoga. Obrigada, e nos atendeu aqui o convite, muito obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui. Maristela, é muito sério, porque são tantas campanhas, denúncias de abusos, né? Nós vemos que o Brasil tem se mobilizado em meio a tantos problemas, né? Não vamos relacionar ao exterior, ou Estados Unidos, ou outros países, mas o que está faltando no seu entendimento para se treinar aí e identificar médicos e educadores o problema realmente contra o abuso infantil? Na minha experiência recente, participando de uma capacitação com esse tema, de enfrentamento à violência contra a criança ou adolescente, especificamente abuso infantil, o que nós aprendemos lá, para minha surpresa, é que o objetivo de uma capacitação é levantar casos. Isso para mim foi uma estranheza muito grande. Por quê? Eu pensava que a capacitação era para ensinar a lidar, mas elas, as psicólogas que nos atenderam, disseram o seguinte, que na verdade a capacitação é para provocar a desacomodação dos casos que estão escondidos. Sim, existe muita coisa, né? Na experiência delas, as 3 são de Londrina, 2 ainda estão lá, uma está morando aqui em Ribeirão. Elas atendem 600 casos mensais. Ribeirão, para o tamanho da cidade, o número de atendimentos tem sido pequenos para o que imagina que se acontece nesse universo nosso. Que na realidade que está aí... Embora que há uma equipe idônea trabalhando na cidade, mas eu digo que na medida que a comunidade, toda a comunidade da cidade se empodera lá desses conhecimentos, os olhares vão aumentar e aí coisas que estão passando desapercebidas vão vir à tona. E aí que mora o perigo, vamos dizer assim, que vai nos assustar um pouco mais, né? Porque o número de crianças que vem sofrendo, crianças e adolescentes, o abuso infantil. Então, você está falando aqui, você veio contar pra gente um pouquinho o segredo de Tartanina. Sim. Né? Esse material que foi desenvolvido pela Universidade da Família, isso foi publicado. Eles publicaram um material que informalmente as 3 autoras criam essas histórias para fazerem os atendimentos no setor público de Londrina. E aí, uma delas é de Pompeia está na Universidade da Família, alguém conhece o material, elas resolvem publicar e fica esse material dessa qualidade extrema aí que a gente vê. E o interessante, né, que você vinha comentando, hoje em dia, como identificar o comportamento de uma criança que realmente está passando por um abuso infantil? Você sabe? O recurso do livro, O Segredo de Tartanina, é o seguinte: esse livro é um veículo para nós chegarmos às escolas, às igrejas, qualquer organização civil que dá a oportunidade desse tipo de abordagem cultural, né? Então você chega com um livrinho, você vai contando a história, como todo tipo de bate-papo história gera um retorno. Você conversa e aí a pessoa a quem você está dirigindo aquela história é impactado e tal. A reação da criança vai comunicar um desconforto, uma identificação. Então elas contaram na capacitação de uma criança que quando elas contam uma história, elas dizem, tia, eu sou a Tartanina, porque o meu padrasto faz isso comigo. Nossa. Então, a criança vai dar os sinais dela. Esses sinais, eles não acontecem num ritmo homogêneo. Mas, às vezes, o sinal pode ser o desarticular. Tanto que na capacitação elas pediram que a gente tivesse algum profissional que atendesse os próprios adultos que estavam lá. Porque elas dizem que na hora que mexe no assunto, quantos de nós não fomos vítimas ou quase vítimas? Então, a gente tinha entre a equipe lá das 52 pessoas que estavam sendo capacitadas, gente pronta, se algum dos adultos também se revelasse lá uma pessoa vitimada, que a gente pudesse dar assistência até emocional para eles. Né? Este livro, ele tem aqui o manual, né, do professor ou ele chama o manual do adulto, né? A pessoa que vai lidar, do profissional, e também um livro que conta a história, onde pais, né, familiares... eles são personagens do fundo do mar. Então tem a baleia, que é a professora, tem a Tartanina, tem os amiguinhos dela, e especificamente um pai de amigo, que é o Povo, que começa a convidá-la a ir numa casa maravilhosa, cheia de lanchas, de brinquedos, e ela, na inocência, que é o que chama a atenção das crianças.
responde àquele adulto que tem vínculos com ela. Sim. Só que aquele adulto começa... O livro não vai aprofundar, porque o objetivo não é tratar de assuntos de adulto com a criança. Sim. Mas é perceber com a criança que ela tem direito de não permitir que uma terceira pessoa toque no corpo dela, mexa nas roupas dela, falando de identidade, de limites, de proteção. Então a história vai transcorrer mostrando que o que feriu Tartamina e o que gerou um segredo para Tartamina, e aí a criança vai se identificar. Se ela também está com segredo, a história vai se tornar um facilitador para ela buscar socorro. Aliás, isso aí para qualquer tipo de demanda. Quando a gente oferece ajuda, alguém que está em busca de um socorro identifica a gente. Identifica. Né? Maristela, e para quem tem um interesse, pode entrar em contato no site, né, tartanina.org.br, para até marcar novas avaliações, novas capacitações, né? Mas agora uma pergunta. Quando se descobre que a criança está passando por isso, ou o pai, algum familiar, ou até mesmo um profissional, como lidar com a família, ou se essa criança, de repente, ela está vivendo isso no próprio lar? Quando eu percebo que há um sinal daquela criança ser uma vítima de abuso, eu já procuro órgão competente, independente da minha convicção. Conselho tutelar? Conselho tutelar, um órgão de saúde, busco lá o posto de saúde, eu vou pedir um socorro. Nem que seja na delegacia, eles vão me indicar. Sim. Porque não dá tempo de ter certeza ainda se a criança está sendo vitimada. Porque o que eles falaram é o seguinte: uma criança está sendo só manipulada, naquela noite ela pode ser realmente concretizada um ato sexual ou uma violência de níveis extremos. Então você já pede socorro e aí o organismo condizente com aquele tipo de abordagem lá vai te ajudar a investigar. Olha aí, que interessante, né? Mas mais detalhes, né, sobre esse trabalho, sobre esse projeto, é pelo site mesmo. Pelo site. O livro tem uma abertura que orienta você a identificar situações. Quando eu denuncio, a abertura do livro é para o adulto, isso. E no final do livro é a quem eu peço socorro. Então vai ter todas as orientações de organismo e tal. Então tá aí. Porque a criança justamente se identifica, porque a criança, quando ela está passando por algum problema, alguma situação como essa, ela muda o comportamento. A tendência é ela se fechar, ela se reservar. Que eles chamam de muro de silêncio. Então tá aí a dica, né, para os pais, para familiares e pessoas que têm filhos, né, e crianças e adolescentes em casa mesmo, Maristela. Quer deixar alguma mensagem para os pais, a família? A palavra, uma frase que me impactou muito omitir é concordar. Então, se nós continuarmos calando, nós estamos coniventes com o que está acontecendo. Com o pecado, com o erro e com a morte. E precisa de um julgamento, porque a consequência sobre o agressor vai dar limite a ele. Se esse agressor não for punido, as estatísticas dizem que ele vai continuar agredindo e cometendo atos terríveis, né? Mas eu agradeço mais uma vez a sua presença.